Muito bom, gente. Vamos continuar. Nós estamos vendo o benefício de prestação continuada, o LOAS. E nós estamos vendo exatamente a situação que o deficiente, que é beneficiário, quando ele pode trabalhar, quando ele não pode trabalhar, em que circunstâncias vai ser suspenso o benefício. É isso que nós paramos. Vamos continuar. Aqui o parágrafo 2º, gente, dando continuidade ao que nós vimos, fala o seguinte: a contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. Então, a ideia, claro, é diferente, né? Quando você é aprendiz, aquela concepção que a pessoa, ainda mais um deficiente, está procurando aprender uma profissão, dentro dessa proposta inclusiva que veio dos últimos anos, que é esse olhar da sociedade com relação à pessoa com deficiência, claro que teria que ter uma regrinha diferenciada. E essa regrinha vai falar o seguinte: olha, por 2 anos você vai aprender sua profissão, pode até ficar aprendiz mais tempo, mas mais que 2 anos você vai ter a sua remuneração, inclusive com todos os direitos trabalhistas e previdenciários garantidos, né? Então, mais que 2 anos você suspende o benefício, ou simplesmente não é possível receber cumulativamente os dois. Mas, por até 2 anos, você pode receber o LOAS, o BPC e também a remuneração decorrente do trabalho como aprendiz. Então, isso vale aqui para a pessoa com deficiência, com aquele olhar que a sociedade tem, corretíssimo, evidentemente, de inclusão do deficiente. Então, o deficiente vai ter mais dificuldades, dependendo do grau de deficiência, mais ainda, para sua inclusão na sociedade e muito no que diz respeito à atividade profissional. Então, nesse olhar, a gente não tem que restringir, falar assim, não, se você vai fazer tal coisa, já está ganhando seu dinheiro, não precisa. Claro que, como é benefício assistencial, você tem que restringir um pouco, mas a norma, de uma forma correta, falou o seguinte: por 2 anos, pelo menos, você vai poder ser aprendiz, porque é um prazo que você vai poder aprender um novo ofício e, claro, construir um currículo, ok? Que mais? Conceito de deficiência. Bom, a gente já viu em outra oportunidade que só tem direito ao LOAS, ao BPC, quem é idoso, mais de 65 anos, aí vale para o homem ou para a mulher, tá? Não tem diferença. Então, 2 aspectos com relação ao LOAS idoso. É mais que 65, não é 60, porque a gente sabe que o conceito legal de idoso no Brasil é 60. Então, vamos dizer assim, você pega o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso fala, é considerado idoso no Brasil quem tem mais de 60 anos, seja um homem, seja uma mulher. Perfeito, isso vale para vários benefícios, etc. Chegou no LOAS? Não. O LOAS é 65 anos. Então, o LOAS, ele é 65 anos, seja para o homem, seja para a mulher. Ou você é deficiente. Então, você tem o LOAS idoso ou o LOAS deficiente. Daí, evidentemente, a idade é irrelevante. Claro que se você for deficiente com mais de 65 anos, acabou. Tanto faz, ninguém vai verificar se você é deficiente ou não, porque você já vai receber o LOAS idoso. Mas se você tiver menos que 65 anos, só vai ter direito ao LOAS se você for considerado deficiente. Tá bom. O que quer dizer ser deficiente para fins previdenciários? Na verdade, hoje, antigamente havia alguma diferença. Hoje não. Hoje o conceito de deficiência é o mesmo, independentemente do ramo do direito, até porque o Brasil, nos últimos anos, assinou tratados internacionais de proteção à pessoa com deficiência. E depois simplesmente realocou, transferiu, pegou esse conceito do tratado internacional e trouxe para a sua legislação interna. Então, você pega o conceito para a aposentadoria do especial do deficiente, é esse que a gente vai ver, o conceito de deficiência para fins de recebimento do BPC, ou ainda o conceito de deficiência que consta no Estatuto do Deficiente, todos eles vão ser o mesmo. Então, hoje não existe uma diferença. Só que cuidado, não é um conceito, é um conceito normativo. O que quer dizer isso? Não é aquele conceito, vamos dizer, intuitivo que a gente tem. Ele é um conceito normativo. O que quer dizer isso? Que está na lei. Então, não bate exatamente com o conceito, talvez, intuitivo que a gente tem quando não é técnico no assunto. Então, vamos dar uma olhadinha. Conceito de deficiência. Quem é deficiente no Brasil?
quem possui impedimentos de longo prazo, no mínimo 2 anos. Então, impedimentos de longo prazo, no mínimo 2 anos, né? De natureza física, mental, sensorial ou intelectual. Física, mental, sensorial ou intelectual. Física, por exemplo, um cadeirante. Mental, por exemplo, uma esquizofrenia não controlada. Você fala, ué, Omar, posso chamar a esquizofrenia, uma pessoa que é esquizofrênica, de deficiente? Veja, não é intuitivo. Talvez até para o conceito médico não vale, mas para o conceito normativo, jurídico, sim. Por quê? Porque é um obstáculo, é um impedimento de longo prazo. Claro que é uma doença crônica, muito grave, às vezes é controlada. Quando é controlada não tem problema, não é tecnicamente deficiência, mas se ela for não controlada, pode se caracterizar como doença mental, grave e descontrolada. Qualquer outra. Podia falar, uma depressão podia ser? Em tese, sim. É que normalmente a depressão, nesse prazo de 2 anos, você consegue controlar. Mas vamos dizer, se tivesse uma depressão mais violenta, muito grave, sem controle, no prazo de 2 anos, por meio de medicação ou mesmo terapias e tal, tranquilamente você poderia considerar deficiente a pessoa. Porque não é a doença ou o tipo de lesão que ela tem, é o impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, sensorial, esse já é o mais clássico, né? Por exemplo, a pessoa deficiente visual, deficiente auditiva, ou intelectual, que seriam os casos de retardo, mesmo retardo leve. Mas retardo leve, a pessoa não tem tanta dificuldade, mas tem que ver o seguinte, claro, tem que ver o caso concreto, mas normalmente o retardo, ele fecha portas, é fato. Então, às vezes de um emprego melhor, às vezes de um concurso público, às vezes de uma vida social mais intensa. Então, é deficiência. Então, deficiência no campo do impedimento de natureza intelectual, que obstaculizem, criem obstáculos para sua participação plena na sociedade. Não quer dizer, não tem uma relação direta com poder ou não poder trabalhar, gente. Isso é importante. Antigamente, se considerava deficiente que não pode trabalhar. Bom, tem deficiente que pode trabalhar e é deficiente. Tanto que a gente acabou de ver que o deficiente pode atuar como aprendiz. Então, não é isso que define. Levará em consideração as deficiências corporais, sem dúvida alguma, claro, que já é o normal, mas também fatores ambientais e sociais, isto é, vai se aplicar a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Então, fatores ligados ao meio ambiente da pessoa, fatores sociais, que é a sigla CIF, né? Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que é assim, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante. Você não pode falar, cadeirante é deficiente? Sim, em princípio não dá para você falar que não seja, a não ser que seja um cadeirante temporário, por menos de 2 anos. Mas, quando analisa essa classificação funcional, você olha, por exemplo, onde a pessoa mora. Ela mora numa comunidade que não tem acessibilidade ou ela mora num bairro bem estruturado com acessibilidade? Essa pessoa pode ter curso superior, estudar, por exemplo, ou essa pessoa é analfabeta? Tudo isso é levado em consideração, perfeito? Não é só o aspecto corporal, o aspecto físico daquela pessoa, ok? O que mais? Depois tem o conceito de família, claro, porque quem que tem o direito de receber o LOAS? O LOAS tem a pessoa que tem 65 anos ou mais, ou a pessoa deficiente, que tem impedimentos de longo prazo, mais de 2 anos, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Tá beleza, tá bom. Que cria um obstáculo para a sua vida em sociedade. Perfeito, mas tem que ser pobre também. Tá? Tem aquelas duas possibilidades, menos de 1/4 de salário mínimo, que é o que consta na lei, ou a construção da pobreza sobre uma ótica jurisprudencial, que é a visão do Supremo Tribunal Federal de meio salário mínimo. Tá bom. De renda familiar per capita. Mas, para isso, para eu falar familiar, eu tenho que saber quem é família. Quem é a família? Todas as pessoas que moram no mesmo teto, na minha opinião, teria sido provavelmente o melhor. Mas não foi o que o legislador previu. O que o legislador previu? Ele falou o seguinte, olha, quando eu penso em família, para fins de saber quem vai receber ou não o LOAS, eu penso que são considerados famílias, pessoas que vivam sobre o mesmo teto, mas o próprio requerente entra, aquele que está pleiteando o benefício, seu cônjuge, marido, esposa, companheiro ou companheira, pais,
ou padrasto ou madrasta, perfeito? Pais, ou em sua substituição, padrasto ou madrasta, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados. Então, não é todo mundo. Isso daqui gera um pouco de distorção, né, gente? Porque, por exemplo, faz de conta que nessa família você tem 3 netos do requerente, 3 netos do requerente que também estão pequenos, crianças pequenas, que obviamente que geram uma despesa grande. A criançada tem que comer e não gera receita nenhuma, naturalmente. Então, não conta. Então, vai prejudicar a pessoa. Ou, às vezes, prejudica de forma errada. Sei lá, por exemplo, o requerente é um bebê, uma criança, pode ser, não tem idade para você ser o beneficiário do LOAS, né? E tem um avô que ganha 10 mil reais por mês. Pô, mas 10 mil reais por mês, a pessoa não é pobre, perfeito. Mas você viu o avô aí? Não tem avô, tem cônjuge, companheiro, pais, padrasto, madrasta, irmãos, tem todo mundo, não tem avô. E às vezes, muitas vezes, o avô mora com a pessoa, tem uma boa condição financeira. Então, é complicado o legislador. Porém, para o concurso, a gente tem que lembrar o seguinte, eles pegaram aquela família mais clássica, vamos dizer assim, vai, requerente, cônjuge, no fundo é marido, esposa, companheiro, companheira, pais, irmãos e filhos, né? Fecharam desse sentido, tá bom? Então, é o que consta na lei. O benefício deverá ser revisto a cada 2 anos, claro, porque as circunstâncias mudam. A única coisa que não muda é o LOAS idoso. Claro, você não vai regredir a sua idade, mas mesmo no caso do LOAS idoso, pode ter alterado a questão da renda. Então, nessa hipótese, sempre é necessário que haja uma revisão a cada 2 anos. O beneficiário tem que estar inscrito no CadÚnico e possuir CPF. Isso até é uma alteração do ano de 2019. Não o CadÚnico já existia, mas tem que possuir CPF. Para quê? Para você cruzar o recebimento de outros benefícios. O CadÚnico é da assistência social. Então você já fecha benefícios de natureza assistencial, previdenciária, regimes próprios, mas com CPF você pode também fazer cruzamento de outros tipos de renda relacionadas, por exemplo, a você ter uma empresa, ser sócio de empresa. Então, fecha-se um pouco mais para evitar que recebam, claro que como qualquer lugar tem fraude, que pessoas que não estão em estado de miserabilidade acabem recebendo esse benefício. Então, o beneficiário tem que estar inscrito no CadÚnico, que é ligado à assistência social, ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e tem que também possuir CPF. Mas a pessoa não tiver CPF, vai, tira o CPF e daí pleiteia o benefício. Hoje em dia é muito mais fácil conseguir um CPF do que antigamente. O acolhimento em instituição de longa permanência não afasta o direito ao benefício. O que é instituição de longa permanência, gente? A gente está falando dos abrigos. Então, tem pessoas, ou por serem idosos ou mesmo deficientes, que eles moram, às vezes, num lar dos idosos, um asilo, um abrigo para pessoas. E poderia-se falar, bom, nessa hipótese ele não precisa do LOAS. Não é essa a ideia. A ideia não é que você tenha que ficar na rua, se você não tem família. Normalmente, essas pessoas que estão nessa situação, elas não têm alguém que possa estar com ela, não, tem que estar na rua, ser morador de rua para receber o LOAS. Não, não é verdade. Então, mesmo elas tendo esse mínimo, que no fundo é teto, né, e até alguma alimentação, elas, atendidos os demais requisitos, elas poderão receber o benefício, ok? Outra questão importante, gente, é o seguinte, não gera pensão por morte. Esse benefício não gera pensão por morte. Então, às vezes o pessoal acha, já estou recebendo o LOAS, essa pessoa morrer, o cônjuge recebe. Não, não confunde. Isso não é aposentadoria. O pessoal chama de aposentadoria, mas não é aposentadoria. Não é benefício previdenciário, razão pela qual não gera pensão por morte. Bom, não pode ser recebido de forma conjunta o LOAS com qualquer outro benefício da Previdência ou da assistência social. Isso é importante. Já sou aposentado. Você já é? Então, você não precisa do LOAS. Salvo benefício de assistência médica, que hoje todo mundo recebe, claro que o SUS é universal, ou pensão de natureza indenizatória. O que é pensão de natureza indenizatória, gente? É o seguinte, vou explicar para vocês. São aquelas talidomida,
aquelas pensões, quando o Estado brasileiro cometeu grandes erros e ele de alguma forma indeniza as pessoas por esses grandes erros. Talidomida, por exemplo, que ele deixou as gestantes usarem e gerou a síndrome de talidomida, as pessoas, enfim, que eram hanseníase, né? Havia as pessoas que ficaram confinadas porque tinham hanseníase, que não transmite, né? Mas elas ficavam confinadas até a década de 80, então ela recebe hoje uma pensão indenizatória. Tudo isso daí você pode receber junto com o LOAS, ok? Por fim, o INSS é o responsável pela concessão e manutenção do LOAS, embora não seja um benefício previdenciário. A gente fala que o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, uma autarquia federal que concede e mantém benefícios previdenciários e também o BPC, tá bom? Não acabou ainda o BPC, tem mais uma partezinha que a gente vê no próximo bloco. Abraço!